o tema é santidade em tempos de permissividade. Santidade em tempo de permissividade. Amém? Então, traduzindo aqui essas palavras que eu falei, que está todo mundo me olhando assim. Irmãos, eu quero falar sobre a seriedade de nós servirmos a Deus no tempo que nós estamos. A seriedade que nós precisamos servir ao Senhor. E o que eu vejo é que a igreja do Senhor, a igreja do século 21, a igreja desse momento que nós temos visto, irmãos, é uma igreja permissiva. É uma igreja que nós estamos vendo que ela está tendo que baixar a guarda. É uma igreja que nós estamos vendo que cada dia mais ela precisa a cada dia mais permitir. Permitir e permitir. Como assim, pastor? Isso pode? Aquilo pode. Aquilo não tem problema. Isso daí não tem problema mais, né? Antes não, agora pode. E a gente está percebendo isso, que a igreja cada vez mais ela está sendo forçada, ela está sendo cada vez mais sendo obrigada a dar um passo para trás. Ela está sendo obrigada a baixar a guarda em relação ao que eu estou dizendo, a santidade, a separação do mundo, em se manter pura, em se manter distante daquilo que o mundo oferece. Essa é uma palavra que eu quero que você prepare o seu coração mesmo, abra o seu coração para o Senhor ministrar, falar com você, te alertar. Amém? 1 Pedro capítulo 1, que nós vamos ler, para nós iniciarmos aqui. Vamos aproveitar que o nosso irmão, esse diácono, homem de Deus, ficou de pé. Vamos acompanhar ele, vamos ficar de pé também, para a gente ler a palavra. Amém? Um texto que Pedro escreve, irmãos, em 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 13. 1 Pedro 1, verso 13. Encontrou aí na sua Bíblia? Amém? Diz assim na palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim: portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Só até aí, feche os seus olhos. Peça ao Senhor para falar com você, para te revelar esta palavra, para que Ele te revele, para que Ele fale. Só de nós lermos esta palavra, irmãos, o Senhor já fala conosco, Ele já puxa a nossa orelha, Ele já nos direciona, Ele já nos mostra tanta coisa, tanta coisa. Fala com Ele: Senhor, me mostra, Senhor. Abre os meus olhos espirituais, eu quero ver. Pai querido, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, é o teu povo, Senhor, os teus filhos. Senhor, eu te peço agora, em nome de Jesus, revela a tua palavra. Oh, meu Deus, quem sou eu, Pai? Quem sou eu? O Senhor pode falar, o Senhor pode convencer. A tua palavra diz que o teu Espírito nos convence. É o teu Espírito, ó Pai amado, quem fala. É o teu Espírito, Senhor amado, é quem nos traz a verdadeira realidade. Então fala, Pai, revela aquilo que está oculto, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fala conosco. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus.
Queridos, o cristão do século 21, nós somos irmãos que vivemos em um tempo que parece que o pecado virou o entretenimento para o nosso tempo. Parece que a santidade, ela virou um radicalismo. Parece que aquele que quer permanecer santo, ele é chamado de radical, ele é chamado muitas vezes de fanático, ele é chamado muitas vezes de alguém que é chato, alguém que se incomoda com tudo, alguém que não evoluiu. A gente percebe, irmãos, no nosso século 21, que a cruz de Cristo virou apenas um enfeite. A cruz de Cristo, ela não é observada da forma que ela precisa ser. Ontem, no nosso aprisco, eu estava lá com os jovens e nós estávamos falando sobre a cruz de Cristo. Sobre como é nós carregarmos a nossa cruz. Sobre o que é a gente pegar a nossa cruz e levar. E a igreja, muitas vezes, os crentes, muitas vezes estão se esquecendo disso. Falamos da cruz, mas muitas vezes não entendemos o que ela de verdade significa e o que é de verdade a gente levar a nossa cruz. Sabe, irmãos, o temor do Senhor no século 21 parece que ele virou algo assim que é uma opção. Ele é opcional. A gente pode escolher temer ou não. A gente pode escolher fazer a vontade de Deus ou não. E a gente olha para o Brasil, a gente olha para o nosso país, a gente olha para tudo que está acontecendo na igreja, a gente olha para tudo que está acontecendo em tudo no Brasil, a gente percebe isso, um cenário onde a cultura, ela vale mais do que a palavra de Deus. A cultura, ela é mais observada do que o que a palavra diz. E nós estamos entrando aí, como eu falei, em um momento agora de carnaval. É um momento que é chamado no Brasil de nossa cultura. É a cultura brasileira. É a cultura do Brasil. Nós precisamos fazer a festa. Nós precisamos participar. Nós precisamos, nessa festa, investir. Quantos milhões, irmãos, e até mesmo bilhões no Brasil é investido nesse tipo de festa igual o carnaval? Quanto dinheiro é colocado, é investido para que essa festa não acabe, para que ela continue, para que ela vá avante, para que ela cresça, para que ela alcance mais pessoas. Essa festa, esse momento, ou nós podemos dizer até mesmo esse culto, está sendo propagado cada dia mais. E você vai entender por que culto. Espiritualmente, nós vivemos no carnaval um momento onde a carne é exaltada, onde o pecado é exaltado, onde a imoralidade é pregada, onde o adultério é pregado e é visto como algo bonito. É visto o adultério, é visto a fornicação como algo que é prêmio. É lindo fazer, e quem faz mais é aquele quem conseguiu mais. É aquele quem foi mais premiado. E nisso a gente vai vendo tudo isso. O pecado abrangendo, as coisas crescendo, entrando para dentro dos lares, entrando para dentro das igrejas, entrando para dentro das famílias e acabando com tudo. E isso, sabe o que acontece? Mentes anestesiadas a respeito do pecado. O pecado não fere mais. Sabe quando a pessoa pecava e ela ficava com aquele sentimento de dor? Quando a pessoa pecava e ela não conseguia dormir mais por causa do pecado, a mente ficava o tempo todo: você tem que mudar, você tem que pedir perdão, você tem que perdoar, você tem que parar com isso. As mentes estão se anestesiando e as coisas estão permanecendo, continuando no coração, continuando nas vidas. E a igreja, irmãos, no meio disso tudo, aquela que devia se manter
separada, distante disso tudo, ela começa também a se misturar e se entranhar no meio desse tipo de festa, no meio desse tipo de resenhas. A igreja começa a achar tudo normal, tudo tranquilo, e a gente começa a aceitar, talvez para não parecer tão quadrado, talvez para não parecer tão antigo. A igreja, os crentes, começam a baixar a guarda, e nós, os pais, começamos a dizer: não tem o que fazer, deixa os nossos filhos participar, deixa os nossos filhos ir. Eu estava vendo, irmãos, uma entrevista com nesse negócio de pré-carnaval, né? Que tem o negócio do pré-carnaval. E aí eles foram entrevistar uma moça, parece. E aí eles perguntaram à moça: e aí, o que você está achando do carnaval e tal? E ela falou assim: eu estou gostando demais e tudo. E olha a minha roupa. E ela estava com um vestidinho mais ou menos aqui assim, né? Até mais ou menos comportada, e dançando as músicas que estavam tocando. E a repórter perguntando ela, e ela falou: eu vim com essa roupa porque quando eu estava saindo de casa para vir pular o carnaval, aí o Espírito Santo falou comigo: você não pode ir com essa roupa, você tem que ir com a roupa melhor. Ô, irmãos, o que nós estamos vendo? O que nós estamos vendo no século 21 é algo estranho, é algo que eu não consigo entender, que pessoas que têm a vida entregue para Jesus, que têm o Espírito Santo, é alertada pelo Espírito Santo que ela precisa ir para o carnaval com uma roupa mais adequada. Eu fiquei pensando, eu falei: como assim, gente? O Espírito Santo deu um pane nele, né? Ele esqueceu que festa que é essa, deve. Tá estranho esse negócio. Ele não devia ter falado: você não pode ir nessa festa. Mas ele falou: você tem que ir com a roupa mais adequada. E ela vestiu, e para ela estava tudo bem, dançando aquelas músicas, fazendo o que se faz nesses lugares. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, ele nos alerta a respeito destas coisas. E ele nos diz, em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo nos diz: olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, no mínimo, nós precisamos entender que o crente, ele precisa ser separado desse mundo. Não há como ter união entre as trevas e a luz, porque onde há luz não pode haver trevas. É simples isso, irmãos. Não dá para misturar. Não dá para eu consultar o Espírito Santo e dizer: Senhor, eu posso ir participar daquela orgia do carnaval? O que Deus vai falar comigo se eu tenho uma conexão com Deus direta? Não precisa nem de eu perguntar isso para Deus, irmãos. Não é ambiente para nós, não é ambiente para a igreja, não é ambiente para o crente, não é ambiente para o cristão. O cristão não está nesses lugares. É simples. E se eu ouvir vozes me dizendo: Misael, vai, mas você vai com a roupa comportadinha, está errado. Não é a voz do Espírito Santo. Você sabia que o diabo pode imitar a voz do Espírito Santo na sua cabeça? Ele pode fingir, ele pode mentir, e ele pode falar com você que ele é o Espírito Santo. E por isso a Bíblia nos diz que nós precisamos ter o quê?
o discernimento de espíritos. O Espírito Santo, irmão, se falou um espírito aí na sua cabeça, e ele te falou o contrário do que a palavra de Deus diz, não vos conformeis com este mundo. Se o Espírito Santo está falando, vai lá e mistura com o mundo, só que, não, já está errado. Está errado. Não é para misturar. Sai fora. Aqui, nesse texto que nós lemos no início, Pedro, ele termina dizendo aqui no verso 16, está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E o que é ser santo, irmãos? É ser separado. É não ser misturado. É não ser adulterado. É daí que vem essa palavra, adultério. Vem de mistura. Já viu quando você vai no posto de gasolina e eles te vendem uma gasolina velha, uma gasolina adulterada? Quando o marido trai a esposa, ele mistura com outra mulher, o que ele fez? Adulterou, ele se misturou. Aquilo que era para ser só uma carne, ele está misturando com outra coisa. Vai dar o quê? Vai dar ruim. Sim ou não? Vai dar problema. Deus está dizendo, sede santo, porque eu sou santo. E a pergunta para nós, irmãos, não é se o mundo vai fazer o carnaval, mas a igreja vai participar disso? A pergunta é essa, porque o carnaval vai ser feito. O carnaval, essa festa da carne, vai ser feita. Bilhões, muito dinheiro é derramado nesse negócio. Dinheiro do povo, dinheiro meu, dinheiro seu, impostos são colocados aos montes para fomentar essa festa da carne, do pecado. Muito dinheiro. A igreja, irmãos, ela vai permanecer sendo igreja? Ou ela vai ser seduzida por essa festa, que é tão bonita, traz gente do mundo inteiro para ver, para participar. A igreja vai permanecer sendo igreja? Ou a igreja vai se misturar? Irmãos, o mundo, ele sempre será mundo. A pergunta é, a igreja sempre será a igreja? Jesus falou assim, será que quando eu voltar, eu encontrarei fé nessa terra? Como, irmãos, que nós podemos dizer que somos igreja? O que é a igreja? O que precisa ser a igreja? Em Mateus 5, no verso 13 e 14, a Bíblia diz, Jesus fala assim, olha, vós sois o sal da terra. Jesus fala também, vós sois a luz do mundo. A igreja, irmãos, ela é diferenciada. A igreja, ela não se mistura. Ela não fica junto com aquilo que desagrada a Deus. E eu quero falar disso porque é necessário ter uma seriedade ao servir a Deus, porque Ele é santo. É necessário nós termos uma seriedade a servir a esse Deus. Ah, pastor, mas está todo mundo fazendo, é um tempo permissivo, as igrejas estão fazendo. Nós precisamos servir a Deus. Nesse tempo de permissividade, o que nós seremos? Nós nos misturaremos ou nós seremos santos? O que nós faremos? Ah, não, isso aí eu acho que não tem nada a ver. Um vai dizer isso, o outro fala, isso aí é besteira. Pode. Que isso? Não, toma só um golinho. Não, pode, uma dancinha não tem problema. Pode. Irmãos, eu quero meditar em 3 coisas dentro disso. E a primeira que eu quero falar é quando a igreja, ela perde o temor. Quando ela começa a achar que o pecado é algo normal.
Quando a igreja ela começa a pensar que não tem problema, que não tem importância. Provérbios 1:7, a Bíblia fala assim, olha, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor é o princípio, é o temor de Deus, é temer a palavra, é temer aquilo que Deus está dizendo. Temer ao Senhor é o princípio, é o começo. Temer. E se a igreja perde o temor, irmãos, ela já tropeçou logo no princípio de tudo. Se ela não teme, acabou. Ah, tudo pode. Já viu os filhos que o pai dá uma ordem e os filhos que temem e tem aqueles que não temem. Os que temem, quando ele não fez, na hora que os pais estão chegando, eles ficam desesperados. Eles começam a fazer, eles ficam na correria, eles ficam desesperados, porque eles temem. Agora, aqueles que não temem, não estão nem aí. Não estão, nem aí. Ah, meu pai mandou fazer, aí daí. Deixa para lá. Eclesiastes, capítulo 8:11, fala assim, porquanto, se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Por quê, irmãos? O juízo está demorando, o juízo não está chegando. Ah, até hoje, não, Jesus não voltou ainda. Não tem temor. Não teme, não há medo. Olha, o maior perigo, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, a respeito disso, não é só o pecado dominando o mundo, dominando a humanidade. Não é só isso. O maior perigo, porque isso sempre foi assim, o mundo sempre pecou. O mundo sempre esteve enterrado na lama do pecado. Isso aí é normal. O anormal e o que não pode acontecer é a permissividade da igreja. E quando eu estou falando aqui em permissividade da igreja, eu não estou falando da instituição da Ebenezer. Não é isso. Não entenda, pelo amor de Deus. Não é o que a Ebenezer está ditando para você, mas é a permissividade sua. É o que você permite. É o que você deixa, é o que você acha que pode. É o que você entende que pode. É o que você tem consultado ao Espírito Santo. Mas é o Espírito Santo de verdade. Não é o que falou com a mulher, que ela podia ir, mas com a roupa melhorzinha. Não é esse. É o que o Espírito Santo tem dito para você. O que pode e o que não pode. O que você deve e o que você não deve fazer. Porque se nós temos o Espírito Santo, Ele fala no nosso coração. Ele conversa conosco. Ele nos direciona. Agora, quando não há temor, irmãos, a Deus, muita coisa é desprezada daquilo que Deus fala. A graça de Deus, por exemplo, ela vira uma desculpa para o pecado. O apóstolo Paulo, ele trabalhou isso muito com a igreja. E ele falou, que diremos, pois? Se não há lei, então eu posso pecar? O apóstolo Paulo trabalhou isso com a igreja. Ele falou sobre isso. Por quê? Por causa da permissividade. Porque eles achavam, agora não há lei, agora é o tempo da graça, então está liberado. Pelo contrário, não é? Nós sabemos que Jesus, ele fechou mais o cerco com a graça para o nosso lado. E ele falou sobre diversas coisas. Uma das coisas que ele dizia antes era olho por olho no tempo da lei. Olho por olho. Obrigado. Olho por olho e dente por dente. Mas agora Jesus disse, eu digo para vocês agora, orem pelos seus adversários. Orem pelos vossos inimigos, por aqueles que te
perseguem. Orem por eles. Jesus falou assim também: se vocês olharem, quando o homem olha para uma mulher com seu coração impuro, ele já adulterou com ela. Não precisa adulterar, ele não precisa ter contato carnal, só dele olhar, ele já adulterou. E tem gente que está falando assim: não, pastor, mas eu fui lá só para olhar. Eu fui lá só para olhar. Never, você já caiu, irmão. Você olhou, meu Deus, já é digno de pedir perdão a Deus, já é digno de arrependimento. E produza, a Bíblia diz, produza frutos dignos de arrependimento. Já é preciso observar. Irmãos, quando a igreja ela começa a normalizar e entrar dentro dessa permissividade, o pecado, sabe o que ele vira? Ele vira uma fraqueza. Pastor, essa é a minha fraqueza. Os irmãos têm que entender, tem que olhar o meu lado. Essa é a minha fraqueza. O pecado vira uma fraqueza, não é pecado mais, é só uma fraqueza. Está entendendo? A permissividade é terrível, irmãos, porque não há temor. E se não há temor, não há princípio de sabedoria. Se torna uma igreja tola. E numa igreja permissiva. Quando se fala de santidade, santidade vira, sabe o quê? É só sua opinião, irmão. Você tem sua opinião, eu tenho a minha. Fica com a sua. Você acha que isso é pecado? Eu não acho. E o que o Espírito Santo fala? Não é o que o irmão fala, não é o que o pastor Misael fala. Irmãos, é o Espírito Santo. É você e Deus, ajoelha lá no seu quarto. Eu duvido que o Espírito Santo não vai te corrigir. Pergunta ao Espírito Santo a patada que você deu na sua esposa. Pergunta a ele se você está certo. Pergunta, eu duvido que ele vai confirmar isso. Você está certo, continua. Você quer perder ela, você continua. Você quer arrebentar seu casamento, você continua tratando ela do jeitinho que você está fazendo. Ele vai nos corrigir, irmãos. Ele vai nos corrigir. Não tem jeito. Agora, muitas vezes, nosso problema é que a gente quer justificar. Não é a opinião do outro só. Mas a gente não está perguntando a opinião de Deus, do Espírito Santo. Sabe por que Deus, irmãos, muitas vezes deixa a gente passar por prova terrível, negócio difícil, que a gente custa atravessar, que parece que é um negócio assim, nós vamos morrer afogado, é um mar que nós estamos dando braçada e nós vamos afogar mesmo. Sabe por que Deus permite? Porque nessas horas a gente conversa com Ele. É nessas horas, irmãos, a gente conversa. Engraçado, nessas horas a gente ouve, não ouve? A gente ouve. Ele fala. Ele conversa. Ele acalma a gente. Nessas horas a gente vai para o pó. A gente cai no chão. A gente faz o que tiver que fazer. Mas a gente vai para o pó. É na hora que o negócio fica feio para o nosso lado. Onde não vai ter pai para ajudar. A esposa não pode fazer nada, o filho não vai estar lá, não tem ninguém, o pai não está presente, não tem ninguém, é só Deus, é só Deus. As portas tudo parece que se fecha para a gente, e Deus coloca a gente ali cara a cara com Ele, e é só a gente e Ele. Ninguém vai te ajudar, ninguém, e Deus nos deixa passar por isso. É necessário. Se você já passou, agradeça. Se você está passando, pede misericórdia e agradeça. Peça a Ele: Senhor, já entendi. Quem já não falou isso com Deus? Eu já falei, irmãos, demais. Quando eu vejo que a prova está chegando, eu já procuro entender logo. Falo: Deus, eu já estou entendendo o que é isso aí. Precisa mais não. Não precisa mais não, Jesus. Pode me tirar daqui. Em Judas, capítulo 1, verso 4, fala assim, irmãos: porque se introduziram alguns
homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Porque se introduziram alguns. O que Judas está falando aqui na sua carta, irmãos? Introduziram alguns. Aonde que foi introduzido? Na igreja. Como assim, pastor? Na igreja. Introduziram alguns homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, que dilui, sabe? Que não é concentrada a graça. Porque tem gente que quer diluir a graça, né? Ela pura é muito amarga. Mas não dá para engolir isso puro. A Patrícia, quando vai tomar remédio, você tem que dar a ela um suco, você tem que dar a ela um pedaço de pão, alguma coisa que ela não consegue tomar o remédio. Tem gente que com a graça, ele precisa de alguma coisa misturada para conseguir viver na graça de Deus, na graça que o Senhor conseguiu para nós. Irmãos, a Bíblia, o apóstolo Paulo chama isso, essa diluição, essa mistura, ele chama isso de nada mais nada menos do que uma libertinagem. Não é a liberdade, porque Deus nos deu a liberdade, não a libertinagem. Deus te deu liberdade. Não uma vida do jeito que você quer. Romanos capítulo 6, 1 e 2 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Você está morto para o pecado? Se nós estamos mortos para o pecado, irmãos, ele não pode mais fazer parte da nossa vida. Ah, pastor, mas é a cultura. Abandona essa cultura de pecado. É cultura? Abandona. Não serve. Porque se há pecado, irmãos, não serve para aquele que está morto para o pecado. Ou foi um teatrinho que nós fizemos aqui no dia do batismo? Será que foi um teatro? Não, o batismo simboliza: estou morto para o mundo e agora eu vivo para Deus. O pecado não pode encontrar mais, irmãos, espaço no nosso coração e na nossa vida. Nós nos entregamos para Jesus, nós entregamos a nossa vida para Ele. Hoje tem muita gente, irmãos, que quer Jesus, mas quer Ele como Salvador. Ele é o Salvador da minha vida. Eu quero Ele, porque Ele vai me salvar. Mas não quer o senhorio de Cristo. Não quer Ele como Senhor. Na hora que precisa da salvação, Jesus tem misericórdia, me salva. Mas na hora de obedecer o Senhor, de obedecer a sua palavra, obedecer as suas regras, ah não, isso aí que é isso, não precisa disso. Aí Jesus está pegando pesado, hein? Não tem necessidade. Muitas vezes, irmãos, nós queremos as bênçãos a gente quer. A gente quer ser abençoado, a gente quer que Deus abençoe a família, a gente quer que Deus abençoe a nossa casa, o nosso trabalho, a gente quer que Deus abra uma porta de emprego melhor, a gente quer prosperar onde a gente está, mas a gente não quer o senhorio de Cristo. A gente não quer que Ele seja o Senhor verdadeiro lá dentro do nosso lar, porque na hora que Ele vai ser o Senhor, aí eu tenho que pedir perdão para a mulher, eu tenho que educar os meninos no caminho, eu tenho que falar. E isso, nada disso é fácil. A verdade é que a igreja fala muito de querer o céu. E lembra de novo, quando eu falo igreja, vão tirar da nossa cabeça o coletivo, mas vão trazer para o nosso individual.
Nós como igreja, eu, você, individuais, como igreja, que apesar da igreja ser um ajuntamento de pessoas, ela primeiro precisa ser um ser individual santo, puro, que se purifica do pecado. Muitas vezes nós queremos o céu, eu quero o céu, eu quero ir para o céu, eu quero ir para bodas do Cordeiro, eu quero estar no céu, mas pouco se fala de querer a cruz. Será que nós queremos a cruz, irmãos? Você quer a cruz? Será que nós queremos, como nós estudamos no aprisco ontem, Jesus disse o quê? Aquele que não tomar sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Lucas 9, 23, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nós estamos querendo ir para o céu, nós estamos querendo servir a Jesus, querendo seguir a Jesus, mas pouco nós falamos de carregar a nossa cruz. Nós precisamos carregar a nossa cruz. Uma igreja, irmãos, que não tem temor, ela vira uma igreja também que não tem poder. Repita isso comigo: uma igreja que não tem temor é uma igreja que não tem poder. E isso nos faz aí para o segunda coisa que eu quero falar, que essa desobediência desenfreada, ela vai trazer uma consequência. A desobediência causa uma consequência. Olha, nos dias de Noé, irmãos, o pecado era um negócio tão normal, mas tão normal. Nos dias de Noé, estava todo mundo na bagunça mesmo. O negócio tinha virado um negócio de doido. Não tinha ninguém mais que Deus encontrasse, que o adorasse, que buscasse uma vida em santidade. Não tinha ninguém mais que temia a Deus. Em Gênesis 6:5, a Bíblia diz assim: olha, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração eram só má, continuamente. A imaginação do homem era uma coisa só maligna, o tempo todo, continuamente. Deus olhou para essa terra, versículo 11 de Gênesis 6, a terra porém estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Enquanto mais se corrompe a humanidade, mais violência aumenta na terra. Aumentou a corrupção, aumentou o pecado, a violência aumenta. Enquanto mais corrupto, enquanto mais pecado no meio, mais violência. Vocês estão vendo a violência aumentar? Ou a violência no Brasil só está diminuindo? Perceba isso, perto de nós. Não precisa olhar para os números, para as estatísticas. Olha perto de nós como que está. Você tem coragem de sair aí 10 horas da noite com o seu telefone assim, sozinho? E daqui no Botafogo? Quem vai? Quem é o corajoso aqui? Deixa eu baixar a mão. Tem um corajoso? Não vai, irmãos. E se for, vai assim, ó. Nem olha. Por quê? É perigoso chegar lá sem ele. Esses dias, indo aqui, ó, nessa rua aqui, mataram um cara. Tem um vídeo aí, irmãos. Misericórdia. Se tivesse passando alguém ali, uma criança, morria sem saber nem porquê. Enquanto mais aumenta o pecado, a corrupção, mais aumenta a violência. E isso é nítido que está acontecendo no Brasil. Está aumentando
cada dia mais. Em Mateus capítulo 24, versículo 37, Jesus alertou e ele falou dos últimos dias. E ele disse assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, e não o perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Era um tempo de promiscuidade. Era um tempo aqui que nós lemos que a terra estava cheia de violência. Era um tempo, irmãos, não havia segurança. Você não podia cuidar de família. Era um tempo problemático. E a Bíblia diz que veio o dilúvio e levou a todos. É a consequência do pecado, é o juízo de Deus. Deus vai vir com juízo nessa terra, irmão, não é porque ele é ruim, mas é porque o ser humano vai chegar num estágio tão terrível, mas tão terrível, que é só Deus para resolver o problema. Por enquanto, se alguém entrar na sua casa e você não estiver lá e você chegar, o que você vai fazer? Você vai ligar a polícia, sim ou não? Vão ligar para a polícia. Ó, entraram aqui, roubaram aqui minha televisão, não sei se roubou mais alguma coisa, tal. A polícia vai lá, vai fazer lá o boletim de ocorrência, fazer tudo. Mas nós não estamos falando de um tempo ainda, nós estamos vivendo ainda num tempo que você pode ligar para a polícia. Mas e quando essa polícia que vem, ela chega na sua casa e fala assim: cara, se você quiser nós vamos atrás, mas eu quero. Quanto que você está disposto a me pagar para eu ir? Quanto você está disposto a me dar? Se você me dá uma graninha aí, eu vou. Corrupção. E isso, irmãos, vai aumentando a violência. Por quê? Chega um tempo que as pessoas não mais vão chamar a polícia. O que eles vão fazer? Deixa que eu resolvo. Vou comprar o meu 38 e eu vou procurar esse safado desse cara que entrou aqui. Não é 38 mais, é uma PT. Sei lá. É uma R15. Se for no Rio de Janeiro, é um fuzil. Mas eu vou achar. E vai fazer justiça com as próprias mãos. Jesus já alertava, irmãos. O mundo, no tempo que Deus mandou o dilúvio, era um mundo em festa. Era um mundo que estava alegre. A Bíblia diz que estava tudo normal. Eles casavam, se davam em casamento. Estava uma bênção para eles. Mas para Deus, não. Eles achavam que estava tudo bem, mas Deus, não. Nós devemos satisfação para o dono do universo, para aquele que criou todas as coisas. Ele fez todas as coisas e regiu as suas leis, e elas funcionam. Tem que funcionar. Ou então haverá morte. Se o sol não se levantar pela manhã, já parou para pensar? O sol tem que seguir as leis de Deus. Ele se levanta pela manhã e se põe pela tarde. Ele tem que seguir, irmãos. A lua tem um momento dela, as estrelas têm o seu momento, as chuvas vêm e vão, o vento vem e vai. Todos têm que seguir as leis da natureza ao qual Deus determinou. Mas até os animais seguem as suas leis. Mas o ser humano, não. O ser humano não quer, né? Pra quê, velho? Tudo tem as leis, irmãos, tudo. Existem as leis para tudo da natureza. Mas o ser humano quer ser o seu próprio Senhor. Eu seguir lei? Eu vou ser corrupto. Quando a gente deixa de servir a Deus, sabe o que é o pecado? É a corrupção em nós. É a gente burlar a lei de Deus. É falar, eu não. Para que eu vou servir isso aqui? Para que eu vou seguir isso aqui? Pode até não seguir, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se o sol não se levantar, irmãos, vai haver morte. Se a chuva não vier, vai haver
morte. Tudo que Deus deixou é perfeito. Mas às vezes a gente quer olhar para a Bíblia e falar, essa daí não precisa. Deus podia ter feito tudo, cara. É igual a Ingrid, né? A minha sobrinha, ela tá até ali, quando o filhinho dela, o Rafinha, quando ele era pequenininho, ela, para acordar ele para ir para a igreja, vão, Rafa, você tem que ir para a igreja, meu filho, tem que ir para a igreja. E como todo pai, né, põe medo dos meninos, tem que ir, o diabo, ele não brinca não, nós temos que ir para a igreja. Aí o menino levantava com sono, meu Deus, para que existe esse negócio de Deus, de diabo? Eu não sei para que existe esse negócio de Deus e de diabo. O ser humano, às vezes, irmãos, ele quer viver suas próprias leis. Ele não quer saber daquilo que Deus fez. É uma criança que estava dizendo isso, mas quantas vezes nós estamos dizendo isso com as nossas atitudes, todos os dias falando isso? Para que existe esse trem de Deus e do diabo? Não devia existir esse negócio. Não devia existir a palavra de Deus, porque se não existisse a palavra de Deus, eu faria o que eu quisesse. Eu arrumava um monte de mulher que eu quisesse. Eu não precisava casar com uma mulher, assumir uma família. Eu ia viver do jeito que eu quisesse. Mas não é assim que a Bíblia ensina. E aquele que teme a Deus segue a palavra de Deus. Irmãos, Sodoma e Gomorra seguiu a mesma coisa do pessoal antes do dilúvio. Eles estavam vivendo suas vidas. Gênesis 18, 20 diz assim: disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. O pecado de Sodoma e Gomorra, irmãos, estava dando nojo em Deus. Nojo. E nós sabemos o que aconteceu. Judas 1,7 fala assim: assim como Sodoma e Gomorra, havendo-se entregue à prostituição, são postas por exemplo. Tem gente que fala assim: nossa, mas Deus pegou pesado, hein, com Sodoma, desceu fogo, matou todo mundo. Foi pego por exemplo. É um exemplo. É o que vai acontecer no final dos tempos, irmãos. É o que Deus irá fazer com essa terra por causa do pecado que superabundou. Sodoma estava entregue à prostituição. Tudo que você pensar que estava acontecendo lá, de promiscuidade, de pudriqueira de pecado, era Sodoma e Gomorra. E Deus não teve misericórdia. Ele agiu com juízo. Não havia o que fazer naquele lugar. O povo estava perdido. O povo não queria obedecer a Deus. Irmãos, quando a sociedade normaliza o pecado, quando o pecado se torna normal, quando para a igreja o pecado é normal, quando a sociedade já acostumou com isso, ela está se aproximando cada vez mais desse colapso espiritual, desse colapso que vai acontecer, que a Bíblia relata que vai acontecer. Jesus vai vir e vai acontecer, irmãos, grandes manifestações naturais. Vai acontecer coisas terríveis que a Bíblia relata. Não dá tempo da gente relatar aqui, mas porque eu quero focar naquilo que nós precisamos falar. Olha, por que eu estou falando? Quando eu falo igreja, eu quero que você individualize isso. Porque quando nós individualizamos, a gente consegue enxergar a nossa responsabilidade. Porque não adianta eu chutar a bola para o outro. E não é isso que eu quero fazer aqui. Eu quero trazer a responsabilidade para os nossos corações, irmãos. Nós conhecemos um homem na palavra de Deus que se chama Acã. Acã, Deus havia dado uma ordem para o povo e falado assim: olha, vocês vão conquistar aquela cidade. Quando vocês conquistarem aquela cidade, vocês não vão poder pegar nada. Nada daquele lugar. O lugar era tão corrompido, a cidade era tão terrível, que Deus falou: nada, vocês não vão carregar nada. Mas teve um homem lá,
que achou que podia burlar as regras. E a Bíblia diz que ele pegou algumas coisinhas, sabe? Escondeu algumas coisinhas debaixo da sua barraca. Josué capítulo 7, verso 11 e 12. Diz assim: Israel pecou, tomaram do anátema e dissimularam, pelo que os filhos de Israel não poderão suster-se perante os seus inimigos. Não foi todo o povo de Israel que pecou, irmãos. Foi por causa de Acã. Por causa de um homem, o povo pereceu, o povo sofreu. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes a gente acha que não dá nada. A gente acha que não vai dar nada. Não, estou fazendo isso aqui, mas não vai dar nada. A nossa casa pode sofrer por causa de nós. Você sabe disso? O seu ministério pode sofrer por causa de você. Uma igreja pode sofrer as consequências da vida do pastor. Era o que estava acontecendo com Acã. Porque se nós somos um povo, irmãos, Deus vai cobrar de um povo. Mas aquilo que eu faço individualmente, Deus está vendo também. E se Ele deu uma ordem, essa ordem, Ele não vai voltar atrás. É necessário que ela seja cumprida. Deus, irmãos, Ele não está brincando. Ele não está falando assim, não faz isso aí. Por quê? É porque eu não gosto. Deus não é isso, irmãos. As regras de Deus é de sobrevivência. É para você viver. Não é uma regra, irmãos, porque Deus acha mais bonita assim. Não, porque eu acho lindo dessa forma. Não. É uma regra de sobrevivência para nós, não é para Ele. É igual quando você fala com seu filho: meu filho, não põe o dedo aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma tomada. Não enfia o dedo aí dentro. Não enfia um prego aí dentro. Não faça isso. Você vai tomar um choque. O que é choque, papai? Ah, meu filho, não quero nem saber. É terrível esse trem. O menino nunca tomou choque. Aí tem uns que querem ir lá e saber como é que é o choque. E é perigoso morrer eletrocutado ali. Sim ou não? Por desobediência. Deus é a mesma coisa, irmãos. Ele está falando. E ainda tem, às vezes você está falando um trem com o filho, e meu pai é chato demais. Nossa, já falou isso aí 1000 vezes comigo. A mãe está falando para o menino não ir, para o menino não fazer, para o menino não mexer. E o menino fala: nossa, minha mãe é chata demais. Não aguento. Ainda xinga. Quantas vezes nós estamos fazendo isso com Deus, irmãos? Deus está falando. Irmão, uma coisa é o seguinte: Deus falou, cara, só faz assim, bate continência e vão embora. É a melhor coisa. Obedeça às ordens do seu general. Não questione. Missão dada é missão cumprida. Pronto, e acabou. Se Deus falou, acabou. O Espírito Santo te tocou, não faz. Não pergunte ele não: por que, Espírito Santo? Deixa que é para lá, não precisa nem saber. Ele já te respondeu, ele falou, acabou, meu irmão. Acabou, deixa quieto. É o bom para você, não é para ele. Muitas vezes um pecado que parece pequenininho vai trazer uma derrota gigante na nossa vida. O pecado de Acã, ele pegou umas coisitas, sabe? Pegou uma capinha, uma capa bonita. Ele achou que era algo muito valioso. Não, que legal essa capa. Ah, essa aqui eu vou levar, velho. O que tem? Não, essa capa aqui, você é doido? Pegou umas joias, escondeu tudo lá debaixo da barraca dele. Deixa aqui, ninguém vai ver, sou eu. É só eu. Só que ele esquece, irmãos, que Deus está no nosso secreto. Repita isso comigo: Deus está no secreto comigo. Sabe aquilo que você acha que é secreto? Lembra que eu preguei da série Segredos aqui? Aquilo que você acha que é segredo, Deus sabe.
É segredo? Pode ser para mim. Eu não sei. Mas Deus sabe. Seu marido não sabe, mas Deus sabe. Sua esposa não viu, mas Deus viu. E se ele viu, meu irmão, confessa. Vai para o pó e fala com ele: me perdoa. Me perdoa, eu pequei. Eu pequei. Irmãos, muitas vezes o crente, ele tolera as coisas que ele fez em secreto. E ele vai tolerando, né? Ele vai guardando aquilo ali. Ele vai guardando aquilo ali para ele, sem saber que aquilo ali está o matando. Não, mas isso aqui não dá nada. Está te matando. Você está morrendo espiritualmente e não está vendo. Olha, para a gente encerrar essa palavra aqui, a terceira e última coisa. O que a gente pode fazer, irmãos? Não adianta eu vir cá e falar tudo isso aqui. Mas o que a gente pode fazer? Está vindo aí o carnaval. Eu estou falando do carnaval, mas o pecado, ele vem bater na nossa porta todo dia. No carnaval, ele é só mais evidente. Você liga a televisão, tá lá. Você liga o celular, tá lá. Você sai na rua, tá lá. Aonde você vai, tá lá. Agora, fora que é culto aos demônios. Que isso, pastor? Um culto aos demônios. Eu preciso falar isso aqui rápido com você. Sabe por quê? Olha, eu quero ler um texto aqui que está em Juízes capítulo 2, verso 11 e 14. Fala assim, olha: então os filhos de Israel fizeram o que se parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. E acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e os entregou nas mãos dos roubadores. Olha para você ver, irmãos. Aqui, os filhos de Israel fez algo que parecia mal aos olhos do Senhor. O que era? Eles serviram aos Baalins. Sabe quem que era os Baalins? Os Baalins, primeiro a gente precisa entender o que significa Baal. Baal era um deus, era um ídolo que eles serviam. Esse nome Baal significa senhor, ou dono da pessoa, ou mestre. Isso significa a palavra Baal. O que é Baalins? Baalins é como se você pegasse esse nome Baal e colocasse ele no plural. São vários Baals, são os Baalins. E esses Baalins, irmãos, eles estavam espalhados pelas cidades, por todos os lugares. Havia o Deus da fertilidade, havia o Deus da chuva, havia o Deus das colheitas, havia o Deus da prosperidade na agricultura, havia deuses de várias e várias formas. E o povo de Israel estava buscando esses deuses, os Baalins. Olha, esses deuses que eles buscavam, havia um Deus que era o Deus da fertilidade. Sabe o que acontecia nos templos desse Deus? Eles faziam atos sexuais, todo mundo dentro do templo entrava ali para dentro e fazia a zorra toda, a bagunça toda para esse Deus. Era o Deus da fertilidade. Era um culto àquele Deus. Fazer ato sexual em grupo no meio de um monte de gente. Será que tem alguma festa no Brasil que isso acontece? Aqui não tem, graças a Deus, no Brasil não tem, né, gente? Tem? Vocês já viram isso acontecer no Brasil? Mentira. Será que essa cultura de ato sexual no meio da rua, um monte de gente fazendo, será que é uma permanência de uma adoração e de um culto a um Deus, Baal, que está embutido no meio de uma cultura brasileira? Será que pode ser isso, irmãos? Todas as vezes que o povo de Israel adorava outros deuses, o que Deus fazia?
entregava esse povo na mão dos seus adversários. Entregava. Por quê? Se Deus não podia ser o Senhor deles, ele entregava então na mão de quem era o Senhor deles: os inimigos. Ah, Deus era ruim. Não, Deus só fazia o que era certo. Ou está com Deus ou não está. Você está entendendo? É por isso que Jesus falou: não se pode servir a dois senhores, ou há de agradar um e desagradar o outro. Por isso que Josué falou: olha, escolhei hoje a quem serviu, a quem vocês vão servir, ou a Baal ou ao Senhor. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi isso que Josué disse. E é isso que nós precisamos determinar na nossa vida. Não, mas isso daí não tem nada a ver. Ô irmãos, você pode ir para permissividade, não tem problema. Não, isso aí o pastor está forçando a barra, será? Mas parece demais. Parece demais. Olha, haviam deuses, Baalins, que eles gostavam, sabe de quê? De bebidas. Os cultos a eles eram pessoas embriagadas, mas muito embriagadas, muito. Havia um Deus que era um Deus da dança sensual, onde eles dançavam sensualmente. Ainda bem que aqui no Brasil não existe uma festa onde as pessoas bebem muito, né? Graças a Deus, nós estamos livres disso. Também não tem uma festa onde existe uma dança sensual. Ou tem? Qual festa que é essa? Hã? É vocês que estão falando. O carnaval. Tem isso ou não tem, irmãos? Tudo que desagrada a palavra de Deus. Tudo. Prostituição. Tem ou não tem? Olha, deixa eu passar aqui para eu terminar essa palavra, porque é palavra que ficar aqui 2 horas, irmão. 2 horas falando no ouvido de vocês não aguentam. Então, olha aqui, só para a gente encerrar aqui mesmo. Pastor, como é que eu vou vencer isso? Como é que nós vencemos esse negócio? Porque a mistura está aí. Judas falou que já entrou no meio da igreja gente que vai diluir a graça, né? Que vai fazer com que ela desça redondo, vocês podem entender, né? Vai misturar ela com alguma coisa para que fique mais apresentável, um evangelho mais bonito, mais florido. Porque esse evangelho de cruz, esse evangelho de morrer na cruz, esse evangelho de eu abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades, porque um pastorzinho está falando, e eu? Ô irmão, se for só o pastorzinho, não abre mão não. Tem que ser o Espírito de Deus. Se ele falar com você, não resista à sua voz. Não resista à voz de Deus. Como que eu vou fazer, pastor? Irmãos, a única forma é consultando o Espírito Santo. Você e Deus. Você é a palavra de Deus. Olha, como assim? Sabe por quê? Se eu me fortalecer no secreto com Deus, se eu for uma pessoa, irmãos, que me fortaleço no secreto, que eu leio a Bíblia, sem precisar alguém ficar me mandando ler. Se eu sou uma pessoa, irmãos, que oro, sem ninguém ficar me mandando orar. Se eu me fortaleço nesse secreto com Deus, eu não me vendo. Eu não me vendo. Eu não troco a minha salvação por valor algum. Eu não vendo a minha salvação. Ela não está em negócio. Não, mas vão lá. Não, vão lá com nós. Não, mas eu não mexo com esse tipo de festa. Não, você não precisa dançar, você vai só olhar. Mas Jesus já me condenou, já falou que eu não posso nem olhar. Eu não posso nem ver esse tipo de coisa. O meu mestre é ciumento. O meu Jesus, você que não conhece ele. O meu Espírito Santo comigo, ele me ama tanto que ele é mais chato que a minha mulher.
Já viu a mulher da gente? É chata, né? Você vai andando, eu vou dirigindo com a Patrícia, ela não dá aqui, eu posso falar. A Patrícia está passando mal, gente, ore por ela. A Patrícia, será que ela está vendo a live? Ai, ai, ai. A Patrícia, ela é assim. E eu acho que 99% das mulheres que estão aqui deve ser. Eu estou dirigindo, irmãos. Ela está assim, levei um buraco. Já vi. Levei uma placa de pare. Beleza. Um radar, 50. 50, hein? Ó, freia. Ó, que cara vai atravessar a rua. Ó, não precisa, irmãos, não precisa de GPS, você não precisa de o GPS mais atualizado que tem a mulher do seu lado. Ela sabe tudo. Não precisava nem da gente tirar a carteira. Você já vai, ela já vai falando, freia. Agora você acelera, você estava devagar demais, estou atrasada. Se você acelera muito, está correndo demais, vai bater. É assim. O Espírito Santo, irmãos, ele é desse jeito com a gente. É ou não é? Será que é só comigo? Isso aí não pode. Você olhou? Peraí, parece que você está olhando. O Espírito Santo fala isso com vocês? Ué, parece que você está desejando isso aí. O que é isso que está acontecendo no seu coração? Isso aí está parecendo orgulho? Ué, parece que você não perdoou fulano ou você perdoou? Aí você fica, meu Deus, será que eu perdoei? Me diz você, Espírito Santo. Ele, não, eu que quero saber. Eu estou aqui, estou vendo uma manchinha negra crescendo no seu coração. Está cauterizando aí já, eu não estou tendo acesso a uma arinha aí do seu coração. Tem alguma coisa errada com você. Ó, você não orou hoje. Você não está lendo a Bíblia igual você lia. Você não está falando igual você falava. Olha, as palavras que você está saindo da sua boca não está me agradando. Eu estou triste com você. O Espírito Santo, irmãos, ele fica nos conduzindo. Por quê? Jesus falou que existe um caminho. E ele é o caminho. E o caminho, Jesus, ele é larguíssimo, ele é grandão. É assim? Como é que é o caminho? Estreito. Então o Espírito Santo ele tem que se preocupar, sim ou não? Porque do lado desse caminho, direita é o quê? Morte. Esquerda é o quê? Morte. Então nós temos que seguir o meio. Nós temos que seguir reto até o final. Jesus, irmãos, o Espírito Santo, ele nos conduz. É ele quem vai falando. É por isso que eu falo que ele é igual a mulher, sabe? Ele é chato. A mulher, ela chato no bom sentido da palavra, né? Porque a gente ama as mulheres, lógico. Se não fosse vocês, nós estávamos perdidos mesmo, né? Porque as mulheres, você vê que ela se preocupa dentro do lar, ela arruma, fica tão bonito quando é a mulher que arruma, né, irmãos? Esses dias eu estava vendo lá, eu arrumei a mesa lá de casa, uma mesinha de vidro que eu fiz lá. Aí depois eu arrumei, passei o pano, eu fui lá na cozinha. Quando eu voltei, irmãos, eu mesmo fiquei com vergonha da mesa. Estava toda cheia de óleo, tudo embaçado. Falei, meu Deus. No dia que a Patrícia limpou, ela passa até álcool na mesa, assim, ó. Ela olha de longe, ela volta lá, limpa de novo. Fala, nossa. A mulher, irmãos, quando ela quer, ela tem o dom para fazer com que aquilo fique, parece que perfeito o negócio. Perfeito. O Espírito Santo é assim, sabe? Quando ele vê uma coisinha ficando errada, ele já vai lá, ops, está errado. A mulher, né? Ops, você lavou seu copo lá, deixou em cima da pia? Você não lavou, não? Mas só um copo, eu só bebi água. Daqui a pouco eu vou beber de novo. Não, passa a água, lava de novo, põe lá no lugar. Não é? Agora, se deixar para o homem, menina, ai meu Deus do céu, é uma sujeira danada, misericórdia. Irmãos, vamos orar, vamos, em nome de Jesus, meu tempo já acabou aqui, eu quero orar com você. Jesus, quando fala desse negócio do secreto, irmãos, com o Espírito Santo, Jesus, ele fala, e eu quero ler esse texto aqui de novo com você, eu sei que eu leio muito esse texto, e eu quero repetir, ele fala assim, mas tu
quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai. Ora a teu Pai. Você não precisa de acreditar em nada do que eu falei. Mas se o Espírito Santo tiver falado com você no seu coração, não resistais à voz do Espírito Santo. Não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração. Simplesmente obedece. Não pergunta por quê. Obedece. Se Jesus falar com você, se o Espírito Santo tocar no seu coração, irmão, obedece o que ele está falando. Só obedece. E assim nós seremos uma igreja, irmãos, viva. Assim nós seremos uma igreja que volta ao primeiro amor. Assim nós seremos uma igreja que volta ao temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós seremos uma igreja sábia. Uma igreja sábia. Quem é você? Quem é você? Feche os seus olhos. Quem é você?